Olá, afiliados, sejam todos muito bem-vindos a mais um curso aqui do AfiliaPES, hoje bem diferente, né? Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa ilustre. Primeiramente, eu queria apresentar o Diego, que está ao meu lado. Diego cuida do sucesso do cliente, está aqui comigo hoje, minha dupla, né, Diego? Seja bem-vindo. Obrigado demais, Brunão. Oportunidade aí da gente falar um pouquinho mais sobre o mercado, recebendo aí o nosso convidado. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre ele, falar sobre ele, um pouco sobre o mercado de iGame hoje também. Show de bola. Hoje um pouco diferente, a gente sempre fala do cassino, traz alguns afiliados ali falando de cassino, Diego. Mas hoje a gente vai falar muito de aposta esportiva. E antes de mais nada, eu queria falar desse cara que está na nossa frente aqui, com mais de 13 anos de experiência, um dos pioneiros, né, Diego? Pegou lá do início, começando tudo ainda, né? Pô, legal, no mercado do iGame aí, trazendo os chips, né, os palpites ali, as dicas dentro dos grupos. Então, estou trazendo aqui hoje Danilo Martins. Seja bem-vindo, Danilo. Valeu, pessoal. Vamos conversar muito hoje sobre o mercado iGaming, conversar muito também sobre o universo das apostas, né, para aquele que é o apostador mesmo. E é isso, vamos conversar bastante hoje. Bom, seja muito bem-vindo, viu, Danilo? Mais uma vez, a gente está no Rio hoje, né? Diferente aí. A galera que já acompanha o AfiliaPES nas redes sociais, aí na universidade, a gente sempre está gravando ali em BH, mas hoje, diretamente aqui do Rio, a gente está para um evento SBC, o Danilo é nosso convidado. E especialmente nessa entrevista, né? O Danilo, a partir de agora, é nosso embaixador, é o novo embaixador do AfiliaPES. Então, a gente tem muita coisa para conversar. Bom, antes de tudo, eu queria falar, né? O Danilo, ele tem aí 27 mil pessoas no grupo do Telegram, né? Ele ele foi um dos primeiros tipsters do Brasil, já com certeza ensinou vários tipsters que estão no mercado hoje, já foi professor aí. Então, antes de tudo, Danilo, eu quero conhecer você, nós queremos conhecer o Danilo, né, Diego? Saber um pouco mais sobre a história do Danilo, como é que o Danilo chegou aqui com a gente. De onde veio, né? Falar como é que você chegou nesse mercado até esse momento que a gente está conversando aqui. Certo, eu comecei, acho que como todo mundo, né, 2013, na final da Champions League entre Bayern e Borussia Dortmund, eu queria apostar. E eu tinha, na época, 19 anos, fiz uma continha, fiz minha apostinha e naquela época não deu muito certo, né? Mas também não tinha muito dinheiro para apostar muito alto, então perdia 20, 30 reais, depois daquilo também fui apostando mais periodicamente, até o ponto que eu vi que era um negócio que dava para, de fato, ter uma regularidade e um lucro interessante no longo prazo. Em paralelo a isso, eu era jornalista, trabalhava como repórter de campo, como narrador, como apresentador de programa de rádio esportivo, né, de futebol. E só que a renda era muito baixa. E quando eu comecei a ver que eu tinha uma carreira a seguir como redator de prognóstico de futebol e apostas, como influenciador no meio e tudo mais, eu optei por trazer mais minha vida para essa carreira onde eu tô até hoje, desde 2013, né? Mas você sempre curtiu o futebol a vida toda ou foi um esporte aleatório que você pegou? Na verdade, não. Em 2002, eu tinha 8 anos e eu não gostava de futebol. Aí eu comecei a gostar na Copa do Mundo de 2002 e eu comecei a brincar de jogar no gol, né, na minha rua, com meu pai também. E aí eu me inspirei muito naquele goleiro da Turquia, o Rustu, que pintava a cara na Copa. E a partir dali, graças a Deus, o Brasil foi campeão também. Então, com isso eu comecei, de fato, a me empolgar, né? Porque o Brasil foi campeão e tudo mais. E dali eu me apaixonei por futebol. Mas antes eu não gostava de futebol. Aí foi o esporte que você pegou, tipo, agora vai. Aí comecei a conhecer os times e tudo mais, comecei a me interessar muito pelos times menores também, e daí que eu fui criando minha bagagem, comprando revista Placar de Monte, Lance, anuário, tudo que lançava. Vai pegar, né? Eu ia ter placar já é bem mais. E eu ia até falar, acho que 2002 foi uma Copa emblemática, acho que tinha uma seleção ali. Foi, e eu torci mais pra Turquia do que pro Brasil, querendo ou não. Porque o que me pegou mesmo foi a Turquia. O Brasil acho que jogou 2 vezes com a Turquia nessa Copa. Foi tipo uma fase de grupo e na semifinal, uma coisa assim. Foi fase de grupos, foi Brasil 2-1. Acho que o Ronaldo faz aquele gol de biquinho, ele dá um dedão aí e faz 4-0 China, 5-2 Costa Rica, 2-0 Bélgica, 2-1 Inglaterra, 1-0 Turquia e 2-0 Alemanha. Ó, esse daqui é isso. Aí onde todos jogam essa Copa. Marcou de verdade. Porque aí chegou, essa Copa deu muita zebra. Teve Turquia, Senegal, Coreia do Sul. O terceiro lugar foi Turquia e Coreia do Sul, né? E aí todo mundo torcia pra Coreia do Sul, porque eles eram simpáticos, a Copa era lá. E eu torci pra Turquia no terceiro lugar. A Turquia ganhou, né? 3-2 foi. Sim. Na Coreia do Sul. Bom, Danilo, então me conta um pouquinho, como que você saiu do jornalismo e começou nas apostas, assim, onde foi a virada de chave? Na verdade foi um hiato, né? De 13 a 17 eu trabalhei em paralelo com os dois, né? Trabalhava como repórter e tudo mais e conciliava a minha carreira de tipster também, fazendo matérias para o cara postar e tudo mais, que tinha me contratado para
delegar essa função. E na época não tinha influenciador em Instagram aos montes. Na verdade, nem tinha em 15, 14, porque não tinha nem story, né? Era mais publicação em feed. E eu entrei no Quero Apostar e comecei a fazer trabalho de redator e tudo mais. Então eu ia conciliando os dois. Em 17, o Tiquinho, que era dono do Quero Apostar, que ainda é o dono, na verdade, que ainda existe o site, ele decidiu fazer um grupo VIP. E nesse grupo VIP eu fiquei responsável por cuidar das divisões inferiores do Brasil. Então eu fazia muitos jogos de times menores do interior e tudo mais, né? Cuidava de Série D, Série C de Brasileirão, Paulistão, Mineiro, tudo que era, a gente chamava de várzea, que era campeonatos off televisão, off grande mídia, né? E me dei muito bem nisso, e meu grupo começou a crescer e tudo mais, e a galera começou a pagar, e minha vida começou a mudar de patamar, e eu não vi mais sentido continuar no jornalismo, que me dava uma renda de, na época, sei lá, R$1.000, R$2.000 por mês. Então aí eu parei de vez nessa virada de chave que foi o Grupo VIP em 2017, né? Onde eu comecei, de fato, a ter um reconhecimento no mercado. Caramba, a gente tá falando de 8 anos já, né? 8 anos. E teve alguma dificuldade no início, quando você iniciou no mercado e falou, opa, tô com uma dificuldade aqui, será que é isso mesmo? Cara, você sentiu isso? Na verdade, eu demorei, acho que de 13 a 15 eu ficava perdendo dinheiro, de 15 a 17 eu trabalhava no Quero Apostar, mas eu não era lucrativo comprovadamente, eu tinha muitas variáveis, eu estava tipo, passando por um estágio no Quero Apostar. Né? E o que me levou a entrar no Quero Apostar, na verdade, foi que eu estava um dia sem dinheiro nenhum e eu precisava de arrumar uma grana para me manter. E eu mandei um e-mail, um Facebook pro Tiquinho, no Messenger, pedindo uma vaga para fazer um guia da Copa América de 2015 no Chile. E Faz o trabalho de redator mesmo, então, né? Falei, ó, eu sou jornalista, eu trabalho em rádio e tudo mais, e eu posso fazer um guia da Copa América para apostadores. Você tem como me pagar por esse guia? E aí ele falou, não, pode fazer, tá, que eu te pago, você entrega até amanhã. Eu falei, entrego. Ele me mandou, na época, acho que era R$100, e eu fiz o guia. E a partir daí que eu comecei a trabalhar no Quero Apostar. E aí eu fiquei esses 2 anos mais preocupado, na verdade, com o dinheiro do que, de fato, se eu ia dar certo ou não, né? Porque eu precisava de um trabalho, né? E eu fui melhorando e tudo mais, até 17, onde eu comecei a, de fato, caminhar com as minhas próprias pernas. Então, de onde eu comecei 13 até 17, foi o meu início como apostador lucrativo, de fato, demorou 4 anos aí pra chegar, 13 a 17. E, tipo, é legal você falar sobre esse tempo, esse gap que existe entre o primeiro contato com a iGame, com as apostas esportivas, até de fato você ver, tipo, isso faz sentido e obter lucro. Porque entender sobre essa parte do mercado de apostas esportivas aí demanda mais tempo do que o pessoal acha, né? Geralmente a galera pensa, eu gosto muito de futebol, então é só eu acompanhar um campeonato europeu, acompanhar um determinado jogo, fazer aquela múltipla aqui, isso daqui vai me fazer ganhar dinheiro. Sendo que quem atua no mercado sabe que de fato não é bem isso, né? Você entender sobre uma odd de valor, às vezes, nem é necessariamente questão só de probabilidade. Eu já ouvi falar um pouco que a odd de valor é a odd que paga mais do que ela realmente vale, algo do tipo, né? A análise tem que fazer. De fato, o grande erro que o apostador comete é achar que por ele entender de futebol ou do esporte, ele também vai entender de aposta. E são conceitos totalmente diferentes. Né? Às vezes você não entende tanto de futebol, mas você tem uma capacidade de identificar o que está pagando mais do que deveria e você é lucrativo. Então, hoje o principal problema que as pessoas caem é porque elas acham que o que vai deixar elas ricas do dia para a noite, que na verdade nem é fazendo aposta de valor você vai ficar rico do dia para a noite, é seguir aquele cara que dá uma múltipla de 100 para 1 milhão, né? Quando aquilo a gente sabe que tá justo, querendo ou não, mesmo que seja de valor alto de retorno, aquilo que a múltipla tá pagando de fato ela tá justa, né? Se você juntar todo fim de semana Real Madrid, Barcelona, Manchester City e Juventus, você vai ficar reclamando, tipo, quando o time vai perder. Só que na verdade, o maior culpado é você de estar perdendo aquela aposta. Não é o cara que perdeu o gol, não é a bola no travessão, porque azar e sorte, eles se equivalem nas apostas. Né? Você vai ter azar algumas vezes, sorte nas outras. O que vai te fazer caminhar e ser lucrativo de fato é fazer apostas que são de valor. Né? Então, como é que a gente identifica uma aposta de valor? A gente vai ter, por exemplo, São Paulo e Guarani no Morumbi. Quanto é o justo, por exemplo, vamos colocar no recorte de hoje, 1,40 para São Paulo, 1,50. Se a casa abrir isso, não adianta você achar que o São Paulo ganha, porque você está de fato apostando numa coisa que é justa. Agora, se a casa abre 1,80 para o São Paulo ganhar do Guarani, aí já é uma às vezes valor, né? pode ser interessante, né? E às vezes se abre 1,40, mas você descobre
que o São Paulo vai com o time reserva por causa de uma eventual Libertadores, aí cabe talvez você entrar no Guarani mais 1,5, mais 1,25 handicap. Aí no caso que o valor estaria do outro lado, onde Justamente, a probabilidade é menor, né? Então o apostador que quer ser lucrativo, ele tem que ficar sempre de olho no que acontece nas notícias, no que acontece nos times, as variáveis e tudo isso. E aí não adianta você ser um cara, por exemplo, preguiçoso ou ser um apostador que só quer brincar, porque acaba que você vai fazer a aposta sempre atrasado, né? Não adianta você descobrir a notícia agora e fazer a aposta só à noite, porque você vai ter um gap ali de pessoas que já entraram e já deixaram odds justa. Então é isso que acontece. O mercado, ele é igual de ações, igual de qualquer coisa, né? Se você tem um carro vendendo a 30 mil e ele vale 60 mil e você vê que ele é um cara, que ele é um carro com uma mecânica boa, uma lataria boa e você vê que é interessante, você compra. Só que se você demorar muito para comprar, chega um outro cara que entende igual você, vai lá e compra o carro antes. Sim. Né? E se um carro tá 60 mil e ele vale 60 mil, ele vai ser mais difícil de vender. É Sim. igual nas apostas. O que tá muito interessante, o mercado de quem é experiente vai atrás. E, ô Danilo, a gente estava comentando aqui no off, né? A gente trabalhou já no mercado financeiro, trabalhou com trader. Hoje, como que você diversifica dentro do mundo das apostas os investimentos, né? O seu dinheiro, de fato. Como é que você equilibra esses pratinhos aí? Como eu trabalho em renda variável, majoritariamente na minha vida, que são as apostas, eu tenho investimentos nas apostas que são em diversas frentes. A minha renda em questão de banco off apostas é toda em imóvel e renda fixa. Eu não gosto de me meter em mercados que eu não tenho propriedade para trabalhar. Então eu não tenho tempo. Já tive algumas assessorias de trading, né, fora, de bolsa de valores, mas eu nunca me interessei. Eu gosto de renda fixa e gosto de imóveis. Então tudo que eu vou ganhando eu vou comprando imóvel, renda fixa, imóvel. E não tenho carro caro, por exemplo. Não, até porque o Brasil é um país perigoso, eu não fico ostentando mais. E é isso, meu dinheiro vai todo para coisas que eu vejo que são fixas e que vão me dar menos dor de cabeça lá na frente para eu gerenciar, né? Porque as apostas elas já me desgastam muito no dia a dia, né? Tem dia que eu vou mal e eu fico meio chateado, mês ruim, porque eu tenho o grupo, eu tenho o serviço de staking, que é onde a gente passa as bets, os clientes pagam por unidade de ganho, eu tenho minha própria banca que eu aposto alto naquilo que eu mando, né? Então tudo isso é um gerenciamento difícil no dia a dia. Pesado, né? E essa parte psicológica também é importante por N motivos, que tem, igual você falou, é uma renda, no caso da aposta, é uma questão variável, então você não tem nunca a garantia do ganho, né? Tem análise e tal, mas a garantia nunca tem. Você trata com a galera que te acompanha, então indiretamente acaba tendo a responsabilidade com o pessoal que sabe que existe o head, mas você também tá passando por essa galera, fora que com tudo isso, o que me chama a atenção é que muita gente que aposta, igual você estava falando, galera junta a Juventus, Manchester City, o Bayern de Munique e acha que vai bater, e não bate e acaba psicologicamente ficando mal, achando que isso aqui nunca vai dar certo, sendo que tem também essa parte da stake, né, que é o pessoal saber gerenciar uma banca de verdade. Sim. Porque muito apostador, o cara dá muito all-in. O cara tem R$50 e coloca R$50 achando que vai ficar rico rápido, quando na verdade no mercado não é o ideal você trabalhar dessa forma. Você tem questão de stake, você saber dividir a sua banca, não é basicamente assim que faz sentido trabalhar para dar resultado, né? Sim, justamente. Eu tive uma quarta-feira que eu fiz, faz 2 semanas acho, eu fiz várias apostas boas e eu acabei o dia perdendo tipo 15 mil num dia só. Caramba. E eu tava positivo no mês um pouco, fui para negativo e agora eu tô bem positivo de novo. Ontem esse final de semana eu tive um dia espetacular, dias espetaculares. Então não adianta você fazer uma aposta de valor e achar que ela vai bater de qualquer jeito, porque até San Marino pode ganhar da Alemanha um dia, acontece, né? Então você não pode achar que só a aposta de valor vai te deixar bem nas apostas. Tem que ter um gerenciamento que vai te impedir de você quebrar numa eventual corrida ruim, numa bad run, né? Se você tem 2 semanas que nada dá certo, às vezes não é só culpa sua, às vezes aí é um pouco de azar que vai se equivaler depois com a sorte no futuro. Às vezes dá tudo errado num dia, já teve dias que deu tudo errado para mim. Então não adianta também só querer fazer aposta de valor, tem que ter um gerenciamento de banco que vai impedir de você quebrar lá na frente, né? Então tem pessoa que divide a banca em 100, né? Tem R$1.000, então 100 vezes de 10, só posso com R$10, simplificando, né? 40 unidades, que é uma gestão mais agressiva, mas ainda assim são 40 apostas que você tem que perder para você quebrar. Então tem que ter um gerenciamento de stake para que você não quebre, né? Sim. Bom, pessoal, então esse momento já abrindo o jogo, né, Diego? Eu acho que a gente está na frente de uma referência aqui de apostas esportivas, né? Sportbook. Então eu queria perguntar para você, Danilo,
dentro desse mercado, quem quer ser tipster? Como estruturar uma operação do zero? Quem já está começando agora, como fazer dar certo? Em termos de afiliação, é importante sempre ser sincero com os seus clientes, né? Você sempre passar as apostas que você realmente gosta, promoções que sejam fiéis àquilo que você prega, que você está divulgando, né? Então promoções interessantes, que não sejam só para trazer o cliente para abrir conta. Porque o cliente, de fato, você mostrar a casa para ele é uma porta interessante. O mercado das apostas, o pessoal diz, afiliado, né, o apostador fala, afiliado, ele, pô, sacana, tudo mais. E não, sempre fui afiliado, mas eu sempre fechei com casas que pagavam bem meus clientes. Inúmeras casas que eu tinha parceria com a casa, que a casa às vezes dá comprar o dinheiro não querer pagar e eu consegui destravar o pagamento para o cliente, né? A casa também é uma forma de, às vezes, a pessoa não conhece a casa, mas aí o tipster vai lá, divulga e acaba conhecendo o apostador lucrando, né? Agora, eventualmente, você vai apresentar a casa e o cara vai quebrar a banca também. Isso é uma coisa que acontece. Agora, você divulgando ou não, isso aconteceria de qualquer jeito. Se ele não vai naquela casa, ele vai em outra também. Então, eu funciono como um divulgador da casa. Mas eu divulgo somente bons projetos, eu divulgo boas promoções. Quando a casa não tem promoção boa, eu não divulgo. Eu falo, muda, senão a gente vai ter que encerrar a parceria, porque eu preciso trazer uma coisa que seja atrativa para quem tá me seguindo, né? Porque aquele cara, ele de fato, ele tá consumindo meu conteúdo. Se eu enganar ele para de me seguir, ele vai falar mal de mim. Então, tudo isso, eu dou todo o material. E tem o meu canal gratuito onde eu passo minhas apostas. Então, se o apostador ele me seguir certinho, ele fizer o que eu falo no dia a dia e entrar nas minhas casas, de fato, não vai ter revenue share dele, por exemplo, porque ele não vai permitir isso, ele vai ganhar, ele não vai perder. Né? Agora o cara que é teimoso, que ele quer fazer a múltipla todo dia, eventualmente ele vai dar dinheiro para casa. Né? E a gente sabe que essa é uma cadeia alimentar, né, de fato, onde nunca a casa vai perder menos que o jogador no geral. Ela pode perder para um, mas ela vai ganhar de outros 50, porque esses outros 50 são aqueles teimosos. Pensa, tipo academia, né? Academia, quantas pessoas começam e quantas fazem certo, né? A galera que só paga e nunca vai. É isso, os apostadores são assim. Nesse time aí. Paga e nunca vou. Eu também tô. Não, para de pagar, pelo menos. Os apostadores são assim, eles... A maioria começa, mas não quer fazer do jeito certo, porque tem preguiça, porque quer se divertir, não quer levar... E tudo bem também, ninguém é obrigado a começar também e querer ganhar com as apostas. Tem o perfil do apostador que é de diversão mesmo, o cara quer, tipo, só brincar, 10 reais por fim de semana, 20, 30, e pô, legal, bacana. Agora, né, se você quer ser um cara lucrativo, siga pessoas de referência, né? Embora seja meio difícil de você achar, porque tem muito nome hoje em dia que, de fato, o cara quer só tirar dinheiro seu, então ele vai te colocar na maior furada possível. Certo. Então já vou deixar aqui algum link que tiver aqui na tela ou aqui abaixo. Pode deixar o link do seu grupo? Pode, entra lá, canal gratuito. Lá a gente passa muitas bets boas, promoções legais de casa e tudo mais. E aí, só desculpa que eu misturei um pouco os dois lados. E pro afiliado, é isso, é ser sincero com a sua audiência. Pensar sempre nisso, né? E trabalhar com esse meio, hoje em dia eu vejo que as pessoas entram muito por grana, né? Eu entrei diferente, eu não entrei para abordar um mercado que estava em crescimento, pulsando, né? Eu entrei porque eu gostava de futebol e ficar bem nesse mercado foi uma coisa que aconteceu simplesmente, com naturalidade, né? Então eu preferi ter começado assim do que ter começado visando só entrar no mercado para ganhar dinheiro, né? Eu gosto de apostar, eu ganho dinheiro com minhas apostas. Se eu não puder mais divulgar nada hoje, eu ainda assim vou continuar ganhando minha grana. Então eu sou tranquilo quanto a divulgar minhas coisas. Tirando esse lado da responsabilidade, que eu acho que você já explicou muito bem, Danilo, hoje o afiliado que quer virar tipster, ele precisa do que, principalmente? Ele precisa ter um grupo, cuidar das redes sociais? O que ele precisa divulgar? Qual vertente que ele precisa seguir? Eu acho que a assiduidade é um pouco de carisma, né? Você ser assíduo nas postagens e tudo mais, coisa que hoje em dia até tem um pouco de dificuldade, porque eu tô cansado, já são quase 10 anos produzindo conteúdo, desde 16, 17 comecei com o Instagram, então uma hora enjoa, né? Você cansa, tem um leve burnout desse universo de redes sociais. Mas o cara tem que ter carisma e assiduidade. Postar e ser uma pessoa que cative o próximo, né? Não ludibrie, cative mesmo, né? Com o dia a dia, que as pessoas sintam falta dos seus conteúdos quando você não aparece, né? E uma estrutura de um tipster que quer trabalhar mesmo, envolve YouTube, com canal de palpites, ou de conteúdo sobre apostas, os canais do Telegram, né? Talvez um VIP se você for lucrativo, um gratuito, um Instagram, um TikTok com conteúdos interessantes. Acho que tudo isso faz a base de um tipster.
era até um ponto que eu ia te perguntar, que era sobre isso, que era a questão das redes sociais. Porque eu acho que tem uma parte pessoal também, de onde que o próprio afiliado, o próprio tipster vai sentir mais à vontade, mas tem alguma plataforma em si que você acha, tipo, pô, aqui é o principal que faz mais sentido o tipster estar próximo? Porque eu vejo muita gente no Twitter. Tipo, a galera no Twitter, muita gente divulga lá. Eu vejo muita gente no próprio Telegram e tal. Tipo, a plataforma, você fala assim, essa plataforma aqui é a principal mesmo. Brincando, fechar com a filha peça. Não, o principal, eu acho que sempre é o Instagram, né? Acho que é a porta de entrada para todo tipster, Sim. né? E com o Instagram bom, você fecha uma parceria com a filha peça. Consegue a parceria legal, Com né? certeza. Mas o Instagram, ele é o que vai te fazer os braços, né? E depois o Telegram, que é muito forte, né? O apostador é muito acostumado com canal gratuito, né? Eu sou um pouco contra essa política de tip. Assim, eu não gosto. Que dia de Champions League, tem dia que eu não tenho nada pra mandar, sabe? Real Madrid City é um dos jogos mais ajustados que tem no mundo. Agora tem que ter muita coisa boa, que tem finalizações, desarmes e tal. Você consegue mexer bem, né? Com coisas que têm valor. Agora, pô, antigamente só tinha mercado de vencedor, DNB, dupla chance, gols. E, pô, é o jogo mais ajustado que tem no mundo, é onde os oddsmakers mais sabem o que colocar de Achar a posse de precificação. valor é mais difícil, E aí né? todo mundo quer bet pra esse jogo. Entende como o mercado ele vai totalmente na contramão do que é ganhar dinheiro? Muitas vezes o que vai te fazer ganhar dinheiro é onde ninguém tá olhando, é onde às vezes você vai ganhar dinheiro muito mais com o time do seu bairro ali. Por exemplo, o cara é de Campos, dos Goitacás. Aí o cara gosta do Goitacás. Né? Então ele vive a rotina do Goitacás. E a casa abre uma coisa baseada totalmente em estatística. E o cara vai pro lado do que ele vê no dia a dia. E ali ele vai ganhar dinheiro, mas ele quer ganhar dinheiro com o Real Madrid e City, onde tem uma operação gigantesca para trazer as cotações mais justas, porque é onde entra mais dinheiro, né? Então as casas elas focam ali. Ou quando você tem campeonatos menores, por exemplo, Carioca Série B, que a gente tá aqui no Rio, vamos dar Carioca Série B, né? Você tem Americano, Petrópolis, Serrano, Arte Sul. A casa ela joga as cotações para o mercado e ela já sabe que a operação dela vai ser justamente os apostadores profissionais. Eles vão entrar ali e vão mudar as odds. Então, quando a casa joga esses jogos para o ar, ela põe o limite baixo e possibilita que eu, que sou profissional nesse ramo, outro cara que é profissional, outro cara, 4, 5 caras, vão regular aquela cotação para o público maior. E ainda assim, o apelo que tem de entrada de dinheiro nesses jogos não é tão grande. Né? Então, ela pode cometer esses erros. Cara, pô, Champions League, os caras têm, sim... Eles acompanham tudo. Isso aí é interessante, porque eu sempre não, né? Mas posso colocar assim, nos últimos 5 anos eu sempre fui o apostador literalmente esportivo. Eu nunca peguei como uma renda extra nem nada, sempre foi a diversão. E pra quem se diverte, realmente pegar um jogo de Champions, um Real muito Madrid, melhor, Champions, muito mais legal. muito mais gostoso. Com certeza. Tem algumas, demais, cada casa tem um tipo de mercado que ela atua, aí você pega mercado de lateral, passe, chute, gol, várias coisas, e eu entro ali pra divertir e fazer, às vezes, até a minha múltipla mesmo, brincando. Só que é legal essa visão, porque durante uma época eu já pensei assim, cara, eu vou tentar, será que eu consigo tirar a renda extra aqui? Mas faltava essas skills, principalmente que você tocou, que é saber a odd de valor, saber a hora de entrar, ter o preparamento psicológico, e isso que eu acho que realmente faz muita importância pro tipo você crescer e o cara seguir nesse mercado de vez. Então, você torce pra que time? Sou cruzeirense. E você? Ultimamente eu tô Atleticano. triste, mas eu sou Então, cruzeirense. vocês já tem, por exemplo, quando você tá com o seu time vendo jogo todo jogo, você, ainda mais num campeonato brasileiro que não é tão forte em termos de precificação como uma Premier League, como uma La Liga, como uma Bundesliga, você tem uma vantagem de estar sempre perto do seu time. Então, começa daí às vezes, sabe? Agora, claro, tem que tomar cuidado de também não se envolver emocionalmente, porque, né, eu sou palmeirense, mas, cara, tipo, se o Palmeiras for rebaixado pra mim, o cara tá ganhando 1 milhão por mês lá, não sou eu que vou ficar chorando o dia inteiro, sabe? Eu fico, legal, campeão, bacana. Eu era muito fanático antes, né? Hoje em dia, acabou. Então, quando você tá muito perto de algo e a casa não tem tanta informação, é mais legal. Então, finalizações, a gente tem, você conhece o mercado de finalizações, de jogador pra Sim. chutar e tal. Pô, às vezes vem, tipo, o cara é lateral esquerdo, mas ele vai vir de ponta esquerda hoje. A precificação muda, sabe? A casa abriu, já vi várias vezes, a casa abria odds pro lateral esquerdo chutar uma vez, porque ele nunca chuta, só que o ponta machucou, não tem um reserva à altura, vai jogar com 3 zagueiros e joga um ponta esquerda lá. E aí, porra, e ponta esquerda é diferente, você vai jogar na frente. Então aí, bacana, dá pra o cara chutar uma tranquilamente no jogo. Então é isso que o cara que torce pro time às vezes
fica ligado, né? E entra muito nisso aí a função do tipster, que é estar sempre, igual você falou, sempre à Sempre frente atento. da notícia, né? Sim. Porque a casa também não é boba. Sim. Porque, igual o Danilo falou, ela entra, às vezes, com uma odd, ela não tem essa informação colateral, vai jogar de meia em ponta, que tem mais chance de chutar, entra com uma odd mais alta para finalizar, mas também à medida que a galera descobre e vai entrando, a odd vai abaixando. Então, se você Sim. também não ficar por dentro, se você não acompanha essas coisas, quando você for olhar, talvez a oportunidade já passou e você perdeu. Hoje eu tenho minha equipe, por exemplo, né? Que olha tudo. Então, que nem hoje eu tive um dia extremamente tumultuado, né? Vim pra cá, a gente foi almoçar, veio pra cá depois pro podcast. Eu já não teria tempo de ficar ligado, né? Já abriu o Copa do Brasil hoje, 7 horas da manhã. Eu acordei umas 9. Então já tinha quem acordou pra mim cedo pra olhar, As melhores. né? E então, quando você é profissional, você tem também acesso a coisas mais refinadas pra você conseguir Escolher performar, né? Então, eu tenho quem faz análise de todos os jogos pra mim, e eu dou uma supervisionada por cima e consigo gerenciar toda a minha vida, mas ainda assim é muito cansativo, né? Deixa eu pegar esse gancho que eu acho legal. A gente falou de caráter, postura de afiliado, a gente falou de canais de comunicação. Me conta o seu dia a dia. Você já começou falando um pouquinho. Seu dia a dia hoje, desde que você acorda, o que você faz ali no início do dia, no final do dia, para você ter bons resultados? Eu tava parado, na verdade, de análises, né? Eu tava deixando mais com a minha equipe, mas eu tive que mudar um pouco por conta de algumas saídas e entradas, e agora eu voltei a analisar jogo. Então, na verdade, eu vivo sempre 3 dias atrás, né? Então, que nem hoje é segunda, eu tô vivendo quinta-feira nas apostas. Tudo que acontece na quinta, eu tô vendo hoje já. Porque o mercado, ele se preocupa muito com o dia de amanhã. Então o mercado tá olhando o quê? O jogo do Corinthians contra o CV na quarta. Eu já tô olhando quinta. Eu já tô olhando se o Corinthians vai poupar, se ele passar pra próxima fase da Libertadores. Se o CV vai poupar no Campeonato Venezuelano. Então eu já tô de olho em tudo isso. Então eu sempre tô vivendo 3 dias antes. Olho tudo dos campeonatos que eu trabalho, vou olhando geral, porque quanto mais o jogo vai se aproximando, a tendência é que mais o dinheiro vai entrando naquilo que é mais interessante. Então, se o jogo é amanhã, o que é interessante tá todo mundo a todo momento olhando. Agora, quem que tá olhando um jogo de quinta-feira da Copa do Brasil? Ninguém ainda. Então, eu tô lá vasculhando, né? Minha rotina é essa, então eu fico o dia inteiro olhando. Então, quando hoje, segunda pra quinta, nem é tão tenso. Terça pra sexta já começa a ficar, porque tem uns joguinhos a mais. Agora, quarta pra sábado, quarta-feira eu não paro. Eu analiso sábado todos os jogos. Quinta, domingo. Tem dia que nem dá pra acabar. Agora, na sexta já é mais tranquilo, porque tem a segunda-feira que tem poucos jogos. Mas aí já começa a pôr dinheiro no mercado, né? Porque não é só apostar. Quando você tem que fazer dinheiro, você é limitado. Então, você tem que criar novas contas. E essa é uma rotina... Às vezes, o mais difícil, na verdade, é pôr dinheiro no mercado. A própria casa, às vezes, limita, né? Limita. Eu perco conta com 2 dias, às vezes, um dia. Nossa, então, 2 dias é muita coisa. Perdi conta com 2 dias. A questão do mercado é legal porque você atua, então, muito na abertura dos mercados, né? Que é quando a odd ainda tá quente, ali, ainda tá boa então, ainda, né? Tenho muita facilidade em ter conta, então, pra mim, é sempre na abertura. Ah, sim. Mas hoje o seu mercado é principal, vamos dizer assim, os campeonatos menos visados ainda? Ou você ainda pega ali de vez em quando uma Champions, uma Libertadores, um brasileiro? Então eu sempre me planejo antes, mas eu faço os grandes campeonatos. Fiz agora o Corinthians para fazer mais de 2 gols no CV da Venezuela. Fiz o Bahia contra o Strongest, peguei um handicap pro Bahia. Então eu faço algumas coisinhas assim. Às vezes eu acho que nem ontem abriu, eu não vi, eu tava viajando. Abriu o Galo para ser campeão do Mineiro na 365, pagando 1,72. Já tá 1,50. Já baixou. E, 1,72 é uma representação de quase, sei lá, 40... Eu não consegui pensar muito bem agora. Mas, assim, é quase 50-50, sabe? E, oportunidade. Não cara, sabe? O Galo tem que ser 1,40, 1,35 para ser campeão em cima do América, e o América paga 3,10, 3,20. Justo. Isso é interessante, que eu vou admitir que a do Bahia eu peguei. Pegou? O Danilo, ele soltou essa semana passada. Você viu peguei. essa? Então. Eu tava muita coisa. Aí eu fui ver o mais outro, assim, cara, realmente, o time do Bahia é legal, o Strongest só é bom por causa da altitude. Aí eu fui olhando assim, porra... Da Bahia. Não da Bahia, mas tipo... A gente foi na pode perder com porque teve um expulso pro Strongest no começo, né? 3 minutos. Mas assim, aqui na altitude sempre é a mesma coisa. A altitude... Chega lá, os caras só ganham quando os caras vão reserva. Que nem quando o Flamengo vai reserva, aí é 3-0 o Strongest. Mas quando o time vai com vontade mesmo, você vê, dificilmente é 3-0. É sempre 2-1, 1-0, aí é 15 escanteios sempre os caras fazem. O jogo inteiro escanteio. Aí faz 1-0 no finalzinho. Aí chega aqui,
4x0 pro adversário e passa. As tendências também é bem legal, porque, na verdade, eu peguei 2 desse jogo, mas uma foi essa do Danilo, e a outra eu acho que foi, tipo, 2 escanteios nos primeiros 10 minutos. É boa, Sempre bate lá. Os tirinhos, Porque, né? eu fui e peguei na hora uma hora, tipo, É. 3 alguma coisa, assim, poxa, esses jogos na altitude sai muito escanteio, vou tentar. E bateu. Obviamente não é sempre, mas foram Não, oportunidades. a altitude de assim, primeiros 10 minutos é sempre bom também. é sempre bom pegar, tem Você sempre abriu, tipo, escanteio. um canto. Principalmente quando eles vêm perdendo. Aí é loucura, né? É Eles loucura. vêm igual maluco em cima. Legal. Danilo, como que você conheceu a Filia PES e como que você tá vendo essa parceria aí com a gente? Na verdade, eu conheci, antes disso, a BetPass com o Brunão, né? Ele Legal. tinha um processo de montar uma academia para tipsters, né? Como funciona... Era. Ah, não vou lembrar o nome. É, eu agora. também me fugiu. Mas o era nome aqui. BetPass mesmo. Era a BetPass, só que Era é o- Netflix das apostas. É, Nem sei se eu posso isso, falar o chegou nome, de- mas... a gente pode falar que o nome não foi pra frente, seria Betflix, algo É, similar isso, a isso, parecido, o nome é. inicial. Aí ele mostrou e eu fui muito sincero com ele. Falei, Brunão, eu não vou entrar porque eu não... Ainda não é o que. Não acho que é uma boa ideia, porque tá tendo muita dificuldade de pegar as tips, né? Grupo, tudo mais, tava embaixo, porque as casas estavam. Você mandava uma tip, ela já tirava do ar. E não era o momento para aquilo, na minha visão, né? E a amizade seguiu e tudo mais. E aí, pô, comecei a ir nos eventos e estourando com a BetPass, a Filia PES, estourando, assim. Foi, pô, fiquei feliz que você, né, mudou de vertente rápido e agora tá arrebentando, né? Sim, sim. E aí ele me chamou pra trabalhar com ele também, pra gente trabalhar, fazer um negócio juntos aí. E tamo junto. Então eu já conhecia desde o projeto embrião lá atrás até o que se tornou de fato, que é um projeto de mega sucesso e conhecido internacionalmente, né? Então, Sensacional. muito bacana a virada de chave. Ele queria ter basicamente uma... Era tipo a Smart Fit, que é assim que você pode acessar de qualquer lugar que você tiver. Gympass. Gympass, Gympass, É. Aí ele queria fazer isso, né? Você tinha os tipsters lá e você podia acessar o grupo de todos. Só que, pô, você vender a R$100 uma mensalidade, você ter que dividir a R$100 em todos os tipsters, é uma coisa que meio que fica difícil. Então, pô, Filia PES, 10-0. Fez mais sentido, né? É, fez. Sensacional. E pegando esse gancho da Filia PES, como que você vê o mercado de afiliação, principalmente agora em 2025 com a regulamentação? Como é que você vê esse mercado daqui para frente? Mais responsável, porém ainda com alguns defeitos por conta da regulamentação. A regulamentação ela só olha para aqueles que são pilantras no meio. E aí acaba que quem faz as coisas certas fica muito rígido, né, para você se movimentar. Mas eu acho que o mercado ele tende a ficar cada vez mais complicado para você trazer novos jogadores para as casas, né? Porque elas vão acabando uma hora, são, sei lá, se agora se antes eram 1.000, agora são não sei quantas são Eu acho regularizadas. que tava em 300 alguma coisa. É, Nesse 300. momento, quase 300. cara, Então, 300 e casas. isso, mas também vai ficar bom, porque essas casas vão ter que trabalhar mais orgânico também, né? No dia a dia ali, querendo trazer com uma promoção interessante. Essa questão do pagamento rápido também para o cliente, esse negócio de estar regulamentado e seguir a lei, né? Agora pagando certinho, é muito bacana. Antigamente, quando eu cheguei, para você receber de uma casa, Uma luta, né? você sacava hoje e receber na outra segunda-feira. Então, assim, era muito chato. Hoje em dia, Pix na hora cai, sabe? Então tá muito bacana. Então, pro afiliado que tá começando, que tá agora com a operação dele, é legal porque você tem a confiabilidade da regulamentação para te amparar. Então, você fecha um acordo com uma casa sabendo que ela vai pagar seus clientes, sabendo que ela vai ter promoções dentro da lei. Então, acho que a regulamentação ela foi boa. Só que precisa de aparar algumas arestas, né? Que Fora que ela Vão ser necessários. tende a ir se moldando e organizando no decorrer Sim, do sim. processo, né? Tipo, importante falar que a gente tá. Hoje que a gente tá gravando, a gente tá em fevereiro de 25. A regulamentação saiu foi em outubro. Saiu em outubro, É. uma prévia A dela prévia para virar dela. em 24 E aí 25, as coisas vão mudando com o tempo, né? Sim. Muita casa já saiu do mercado, muita casa tá entrando no mercado. Eu acredito que o mercado mesmo ele vai aos poucos se adaptando a essa questão da regulamentação e a regulamentação ao mercado também, de uma forma que vai acabar vai ficar boa para os dois lados, Sim. tanto para o operador quanto para o afiliado. Ele vai se também. autorregular em algum Sim. momento ali, tirando os problemas que aconteceram no passado, né? Sim. Adequando novos problemas que podem acontecer a partir de agora. Vai se ajustando. É. Justamente. antigamente a gente não tinha profissão, né? Era Sim. uma coisa meio... Agora fica algo até mais profissional para vocês profissional também, pra né? todo Por ter essa questão da mundo, né? regulamentação Sim, e tal, é sim. bem mais importante, prático. importante. Ferramentas de trabalho, tem alguma de pesquisa que você indica para esse mercado? Cara, eu não sou muito de usar ferramentas fixas, não. Eu uso muito o aplicativo de
apita gol, usa um botezinho de escanteio que é o corner pro bot ou pro bet, que apita escanteio do time que tá perdendo. E pra mim isso aí basta. E informação, eu vou muito atrás de informação de jornal, tudo mais. Então não tenho, eu sou muito anti-estatística, eu não gosto de estatística, né? Eu gosto de informação, né? Eu acho que um jogo, por mais que ele tenha sido um placar no dia passado, não quer dizer nada pra hoje, né? Agora tem calado minha boca porque tem muita gente trabalhando com aquele XG, que é expected goals, né, e tudo mais. A gente acompanha até ao vivo, né, os XG pra ver. Mas tem uns caras que é de crânio, gol. né? Os caras puxam a base de dados, tudo, e é meio... E assim, isso eu acho que funciona, mas eu não sei. Então, pra mim, não funciona. Funciona o velho ir atrás e buscar informações. Como bom e velho jornalista, Como né? bom e velho jornalista. Voltamos lá, né? Uma coisa foi ligando a outra na Então sua eu gosto. profissão, Eu né? acho que o charme das apostas é esse. Eu não gosto muito de estatística e tal. Eu acho que é legal você descobrir uma informação que ninguém tem e mexer o mercado. É legal, eu gosto. A parte de jornalista falando um pouco mais alto nessa parte das apostas. E é interessante que a gente começou a entrevista falando aí que na época de jornalista você ganhava ali perto de R$1.000, R$1.500. Hoje, a audiência que está vendo a gente, tem muita gente que quer ser tipster. Você consegue dar um panorama ali, um overview de quanto um tipster pode ganhar nesse mercado ou quanto você já faturou, alguma coisa nesse sentido? Cara, eu acho que varia muito do seu perfil. Eu conheço gente que ganha 5 mil, 10 mil, somando tudo, até quem ganha 1 milhão por mês, sabe? Então, varia muito, é uma janela muito... É tipo futebol, sabe? Tem quem é de jogo de time maior ganha mais, quem é de time menor ganha menos. Eu tô ali no meio do caminho ali. Pô, legal, legal. Mas é história mesmo com minhas apostas. Às vezes tem uns meses bons. Né? Legal. E tem muita gente que, como você puxou lá do início, você começou com muito desse mercado. Tem muita gente que te acompanhou, que hoje você ainda tem próximo com você, Claro. que ainda trabalha junto. Enfim, porque é um mercado que hoje se abriu muito, a gente já estava até conversando no off sobre isso também. Tem muita gente querendo conhecer, abrir, mas antigamente era bem mais nichado, né? Era mais muito difícil. parecido com o poker antigamente, né? Sim. Sim. Aí, tipo, teve gente que começou com você como inspiração e seguiu no mercado, teve gente que começou do lado, você vivenciou muito isso? Cara, dos tipsters que tem hoje no mercado, agora eu não sei que chegou muita gente nova, mas até 22, eu acho que, tipo, 80% dos caras do mercado, eles já eram do meu VIP. Foram do meu VIP e depois Caramba. viraram tipsters, assim. Eles foram... Começaram no meu grupo, que meu grupo de 17 até 21, quando as casas deixavam você apostar, cara, era absurdo, assim. A gente ganhava muita grana. Tem história de cara que mudou de vida, assim, seguindo minhas bets. Literalmente. Eles aprenderam na prática Aí mesmo, o cara né? vê que dá pra fazer também, vai aprendendo e segue carreira. Então, muito tipster hoje em dia porque participou do meu grupo. Não só por mim, mas o cara foi do meu grupo. A planilha do grupo, todo mundo quase, é uma que o Divino que trabalha comigo fez. Cara, A galera Todo mundo foi usa até hoje. seguindo. E esse Até Divino tem hoje. muito tempo que tá... Tá comigo desde 2017. Caramba. Já 18, quer falar pro cara, pessoal sobre o 18. grupo VIP? Tá lá. Entra no meu Instagram, @tipsterdanilo, você vai ver tudo sobre mim. Tem meu link do VIP lá também. Mas entra no gratuito antes, sente lá como é que funciona lá. Se você achar que é legal, entra no VIP, que o VIP... A gente tá tentando o link aqui já, né, Diego? Já tô de Deram olho até já. purê no Semana passada eu almoço. sonhei com Bahia, eu quero saber o que tá vindo no VIP. Eu peguei no Vai mandar Instagram. pra você depois, né? Fazer um sorteio amanhã no churrasco. Aí. Não, eu tenho uns amigos, eu tenho a galera, que a gente tem até um grupo. Como eu já tô mais envolvido nessa parte de aposta, chama Diego Tips o grupo. Olha mesmo? que beleza. Só que eu não mando pra galera, só o nome do grupo que a gente fica brincando. Eu vou lá com isso, cara. Agora eu tenho um contato direto ali no VIP. Pegar A Chupinha gente, Almas. Agora já é Agora direto. a gente vai brincar com um pouquinho mais sério. Chupinha Almas, aí repassar. Danilo, vamos falar um pouco agora dos planos para o futuro. O que você acha daqui para frente? A gente vai, dentro da Filha PES, como que vai ser o seu futuro conosco? Cara, de muito trabalho e trazendo muita novidade pra galera, né? Tem boas parcerias por aí, muita casa legal no mercado. Filha PES é uma empresa muito séria e que tendência é, de fato, trazer muitas parcerias pra galera. Não só comigo, né, e em relação Danilo apostador, mas a Filha PES com os afiliados também para levar o melhor que tem pro mercado aí em questão de casas. Legal. Muito feliz com a entrevista hoje, Danilo. Também. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Diego, obrigado, cara, por estar aqui Eu que comigo agradeço hoje. o convite. Pô, muito legal. Espero aparecer em outros aí. Com certeza. É meu parceiro aqui hoje. Também, parece o... Não pelo tamanho, pelo amor de Deus, Bola e Carioca.
Só faltou aquela risada, pô. A risada dele é engraçada, pô. Dá pra fazer já um já. Danilo, e pra finalizar, onde te encontrar? No Instagram, @tipsterdanilo, lá eu posto tudo sobre apostas, minhas dicas diárias. Trabalho muito bacana. Siga que você vai gostar e vai aprender como apostar de maneira correta e sem falsas promessas, que é o mais importante. Boa. E o link, já rolou? O final? Link, a gente vai disponibilizar esse link que eu colocar aí na descrição do vídeo. Boa. Vamos disponibilizar pra galera. Do canal do gratuito. canal. Mas Boa. deixa lá então, porque o pessoal é muito bacana. Todo dia tem coisa bola também. Entra na descrição aí. Entra no canal gratuito, Boa. que tá show de bola. E você que está na Filia PES, obrigado mais uma vez por estar aqui pela nossa universidade, ou pelo canal do YouTube, onde você está assistindo essa entrevista. Muito obrigado e qualquer coisa, clique no link aqui abaixo também para chamar um dos assessores aqui do Filia PES para poder apoiar vocês aí, tá? Valeu! Valeu. Valeu!